Dando sequência ao nosso vídeo, eu parei aqui na lateral, que agora eu não estou crescendo mais. Eu vou pegar o fio que está para minha esquerda e vou colocar 3 pedrinhas verdes. 3 pedrinhas verdes, pego a outra ponta e trespasso na última. Puxo. Agora, nós vamos andar com o fio que está para a direita. Então, ando uma e coloco 2 no fio da esquerda. Essa carreira eu vou colocar no fio da esquerda. Coloco 2, trespasso a outra ponta na última. Vou andar por uma verde e vou colocar 2 verdes. 2 verdes. Vou andar por uma verde e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma, essa aqui é muito grande, e uma branca. Trespasso na branca. Ando por uma verde e vou colocar novamente uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Trespasso na branca. Vou andar por uma branca e vou colocar, peraí, vou andar por uma branca e vou colocar 2 verdes. 2 verdes, trespasso na última, como sempre. Vou andar por uma verde e vou colocar uma branca e uma verde. Uma branca, isso mesmo, uma branca e uma verde. Trespasso na verde. Tô fugindo, né, pessoal? Desculpa aí. Deixa eu ajeitar o foco aqui. Isso, mais pra cá um pouquinho. Aí, tá muito longe. Vou andar por uma branca. E vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Vou trespassar na branca. Ando por uma branca. Então, eu coloquei uma verde e uma branca. Tive que parar um pouquinho aqui. E vou colocar agora, seguindo, 2 brancas. 2 brancas. Trespasso na última. Vou andar por uma branca e vou colocar 2 brancas novamente. 2 brancas. Vou andar por uma verde e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Trespasso na branca. Vou andar por uma verde
e vou colocar duas verdes. Duas verdes. Vou andar pela verde lateral e vou colocar duas verdes. Ai, gente, desculpa, eu tô esquecendo do foco. Duas verdes. Vou andar na primeira e vou colocar uma verde e uma branca. Eu andei na primeira verde, né? Uma verde. Cadê o bonito aqui esse? E uma branca. Vou trespassar na branca. Vou andar por uma verde. Vou andar por uma verde. Andei por uma verde, vou colocar duas verdes. Duas. Ó, aqui ela não quer ver. Duas verdes. Trespasso na última. Vou andar por uma verde e vou colocar uma branca e uma verde. Uma branca e uma verde. Trespasso na verde. Na verde. Vou andar por uma branca. Por uma branca e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Vou andar por uma branca. Por uma branca e vou colocar duas verdes. Duas verdes. Vou andar por uma verde e vou colocar uma branca e uma verde. Então, uma branca. Tem umas mais bonitinhas. E uma verde. Uma branca e uma verde. Vou andar por uma branca e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Trespasso na branca. Cadê a ponta? Sumiu da minha mão. Trespasso na branca. Vou andar por uma verde. Peraí, só para não me perder aqui, pessoal. Uma verde e uma branca. E vou colocar novamente uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Trespasso na branca. Vou andar por uma verde e vou colocar duas verdes. Agora aqui só verdes, tá, pessoal? Até fechar. Então, duas verdes.
Ando de novo e coloco mais 2 verdes. Mais 2 verdes. E aqui no final, né, aqui eu vou andar por 2. Uma verde aqui embaixo e subir na primeira que eu coloquei nessa carreira, eu vou colocar apenas uma verde e trespassar nela. Trespassar nela. Aqui a outra carreira, eu perdi a conta dessa carreira, mas é a próxima. Eu vou pegar o fio que está para a direita, vou colocar 3 pedrinhas e vou trespassar a outra ponta na última. Vou andar com o fio da esquerda, então vou andar para a esquerda. Ó, ando uma e coloco coloco 2 verdes. 2 verdes, trespasso na última. Vou andar por uma, vou colocar uma verde e uma. Peraí, só um minutinho, é isso mesmo. Vou colocar uma verde e uma branca. Gosto de escolher as mais bonitas. Uma verde e uma branca. Vou andar uma verde e vou colocar novamente uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Traspasso na branca, que é a última. Vou andar por uma verde e vou colocar uma branca e uma verde. Uma branca, opa, só uma, e uma verde. Trespasso na verde. Ando por uma branca. Uma branca, uma verde, ando por uma branca. Vou colocar uma verde e uma branca. Então, coloco primeiro a verde e coloco em seguida uma branca. Vou andar por uma verde e vou colocar 2 verdes aqui agora. 2 verdes. Ando por uma verde e vou colocar 2 brancas. 2 brancas. Ando por uma branca e coloco novamente 2 brancas. 2 brancas mais bonitinhas. Vou andar por uma verde e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde. Tem umas que não entram, né, gente? Aí eu fico pensando assim, minha sogra fala
que até as pedras se encontram. Certamente que não era aquela, que era para ir aqui. Então, coloquei duas, uma verde e uma branca. Desculpa, gente, ficar tirando do assunto, que às vezes tem vontade de comentar, né? Vou andar por uma verde, vou colocar duas verdes. Uma, duas. Duas verdes. Vou andar pela verde lateral e vou colocar novamente duas verdes. Eu vou andar pela primeira verde do outro lado e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Trespasso na branca. Vou andar por uma verde e vou colocar uma verde e uma branca. Uma branca. Vou andar por uma branca e vou colocar duas brancas. Duas. Ah, não quer vir, então vem essa. Duas brancas. Vou andar por uma branca e vou colocar uma branca e uma verde. Ando pela branca. Vou colocar uma branca e uma verde. Trespasso na verde. Vou andar por uma verde. E vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Espaço na branca. Vou andar por uma branca e vou colocar duas verdes. Duas verdes. Duas verdes. Vou andar por uma verde e vou colocar duas brancas. Duas brancas. Vou andar por uma verde e vou colocar uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Vou andar por uma verde e vou colocar duas verdes até fechar agora, tá? Duas verdes, ando, coloco duas verdes,
Vou andar por uma verde, só verde aqui, mas não custa falar. E duas verdes. Vou andar por uma verde e vou, uma não, duas. Andei pela da lateral e a primeira que eu pus lá na carreira. Vou colocar apenas uma em qualquer uma das mãos, 3 passos e fechou assim, mais uma carreira. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, a gente vai começar a diminuir. A gente cresceu, agora a gente vai diminuir. Então, vou andar uma com o fio da direita e ando uma também com o fio da esquerda. Coloco apenas uma pedrinha, tá? Qualquer um dos fios, né? Quando é uma só, é qualquer um, porque de todo jeito os 2 fios passam por ela. Tá bom? Ó, diminuiu, né?